O que a Bíblia fala sobre? Sobre esta pedra edificarei a igreja. O templo não é edifício feito por mãos humanas, e sim o coração de Cristo. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor e Salvador Cristo esteja sempre em nossos corações. Irmãos, antes de mais nada, mais uma vez, desculpem aí o atraso aí de ficar publicando vídeo toda semana. Eu tô numa correria, assim. Na verdade, eu tenho problema de insônia, eu durmo muito tarde e acordo cedo, e às vezes à tarde, assim, de uma aula para outra, como, não sei se vocês sabem, todo mundo, eu sou professor, né, personal, dou aula de lutas, enfim. E isso me desgasta um pouco, então às vezes assim, à tarde, o horário que eu ia ter para gravar, eu dou uma cochiladinha e tal, enfim, mas eis-me aqui de novo, tá bom? Irmãos, não esqueçam de dar um joinha, dê um likezinho aí no meu vídeo, compartilhem, ativem o sininho, fala para todo mundo, que às vezes esse assunto não interessa ao irmão, à irmã, mas outras pessoas podem querer saber, alguém que esteja estudando a Bíblia, né, que isso é um tema até um pouco polêmico, né, as pessoas falam, o que essa igreja, né, vai estar aqui, eu vou estar falando, tá bom? Então, sem mais delongas, irmãos, vamos lá, capítulo 56 do meu livro, para quem ainda não sabe, eu escrevi 2 livros, né, na verdade, um livro com 2 volumes, eu não sei como é que eu vou fazer, mandei para o Rio de Janeiro ainda, ele tá aqui, ó, pesadão, tudo em papel sulfite ainda. E estamos aí, né? Esperando, vamos ver o que acontece, a vontade de Deus, esperar uma gráfica, ver aí quanto que elas cobram, né? E não tenho intenção nenhuma de vender, e se tiver que vender por causa dos direitos de gráfica, tal, enfim, né? A minha parte eu vou transformar na obra do Senhor, porque eu não tenho interesse em ganhar na obra de Deus, tá bom? Irmãos, vamos lá, sem delongas, sobre esta pedra edificarei a igreja. O templo não é edifício feito por mãos humanas, e sim o coração de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, vamos lá. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, não esta, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos, deixa eu ver. Vamos ler tudo, depois eu volto por partes, tá? João capítulo 2, do 19 ao 22. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantaria em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, não é Pedro, é o corpo de Cristo. 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes disseram isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João capítulo 2, versículo 20 ao 25. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembravam. Irmãos, eu tô repetindo aqui, me perdão, mas é porque o livro repete mesmo, tá? Lembraram que lhes disseram isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 18. Isso, vamos lá. Irmãos, peraí.
E outros... Puxa, aqui vocês vão me desculpar, irmãos, eu preciso ver depois o que se passa aqui. Porque está faltando aqui, eu preciso ver depois. Isso é problema lá no livro, na impressão que eu fiz, tá? Então vamos lá. Atos capítulo 17. Vamos aqui do 16 ao 18. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque tá na coerência certa, mas eu que viajei aqui, tá? Desculpa. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição, tá? Então isso aqui já mais uma alusão de que quando Cristo ressuscitou, ele é o templo, ele que foi derrubado, e em 3 dias se levantou, enfim, né? É o corpo dele, não pedra. Igreja não é pedra, isso aqui é apenas uma construção. Vamos lá. O que Deus fez, agora é versículo 25, 24, 25, 26, depois 29 e 32. Eu vou falando passo a passo aqui. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que legal, hein? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. 26. A de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação. 29. Sendo vós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que divindade seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E como ouviram falar... Agora aqui, desculpem, era o 29, tá? Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, esse é o 29. Agora o 32, que é o último. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez. Então, irmãos, aqui está muito claro, né? A Bíblia é um livro muito claro. Embora muitos querem interpretar, eu tenho a plena convicção e certeza que a Bíblia ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Ela mesma fala logo no começo aqui dos meus vídeos, né, desse canal, eu estou explicando, inclusive no meu livro, né, que é o capítulo do meu livro, toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então, assim, para mim é incontestável, me perdoe aí os irmãos que às vezes quer tirar uma conclusão, para mim é claro. Então, primeiramente, toda vez que a gente vai ler uma Bíblia, a gente tem que pedir para Deus com humildade, discernimento, através do Espírito Santo, e não ficar achando, ficar procurando em vãs teologias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a teologia. Isso que eu estou passando para vocês não é teologia, é Bíblia pura. Eu apenas estou lendo e passando para vocês. Então, aqui mesmo, no início, né, quando fala... Opa, cadê? Tá aqui. Sobre esta pedra edificarei. Então vai dando a sequência. Sobre esta. Então, vamos fechar o olho. Sobre esta pedra. Eu estou referindo a mim ou a Pedro? Se ele estivesse apontando, tivesse um dedinho indicando Pedro, sobre a sua... sobre a sua pedra, Pedro, que Petrus é de Petrus, né? Pedra, que na verdade Pedro é pedregulho, aquelas traduções do hebraico para o grego, né? Acho que essa parte foi escrita em grega, né? Do grego para o latim. Então, Pedro é de Petrus, é pedregulho, não é a pedra que é
Cristo. Cristo é a pedra. Senão a Bíblia, se fosse o que algumas teorias falam, algumas religiões falam, que é sobre a pedra de Pedro, que Pedro que tinha que construir igrejas feitas de pedra, aí ia cair por terra tudo, né? Já na segunda situação aqui, quando Jesus fala que ele se refere ao corpo dele, né? A este templo aqui, eu levantarei isso. Ele estava referindo ao dia que ele fosse crucificado, depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Tá claro aqui, irmãos. Então não venham querer discutir comigo. Fala com a Bíblia, fala quem escreveu, entendeu? Fala com Deus. Discutam com ele. Eu só estou passando para os irmãos. E eu creio 100% que está aqui. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Vamos resumir, né? Não vamos ficar enchendo linguiça, como fala no popular, né? Vamos já para o próximo assunto, tá bom? Meus irmãos, mais uma vez eu peço para que se inscrevam no meu canal, dê um joinha, clique, compartilhem e me desculpem mais uma vez, tá? Por tanto tempo aí tá afastado e quero agradecer demais todo mundo, a todas as visualizações que os irmãos têm dado um joinha, se inscrito, né? As pessoas que têm se inscrito no meu canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui ouvindo eu falar. Isso para mim é muito importante também, porque eu vejo que o meu trabalho está gerando fruto e isso eu posso trazer mais frutos para outras pessoas. E que a paz de Deus esteja sempre nos seus corações, meus caros queridos.